Oi pessoal, meu nome é Mariana Caravelli, eu sou arquiteta, faço parte do time de novos negócios aqui da Urben. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio da série de webinar explicando Mass Timber. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o comportamento das estruturas de Mass Timber em situação de incêndio. Então, preparem suas perguntas que a gente tem um time fera aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Vamos lá? Oi pessoal, meu nome é Angélica, sou aqui da equipe da engenharia da Urben. O estudo das edificações em situação de incêndio é uma importante consideração para o projeto em madeira. Uma edificação em mass timber bem projetada e construída é tão ou mais segura do que as outras construções de outros materiais construtivos, como o concreto e o aço. Primeiro, vamos entender alguns pontos importantes, como a definição da resistência ao fogo, o que é TRRF, a capacidade de resistência da madeira a elevadas temperaturas e por que uma estrutura em mass timber é considerada segura em situação de incêndio. A resistência ao fogo é definido como o período de tempo que o elemento é capaz de desempenhar sua função estrutural em uma situação de incêndio. Dessa forma, as estruturas de mass timber podem ser projetadas para resistir a qualquer período indicado pelas normas ou ITs dos bombeiros. Em um projeto estrutural, o tempo que a estrutura deve resistir ao incêndio é conhecido como o tempo requerido de resistência ao fogo, o TRRF. A NBR 14432, Exigências de Resistência ao Fogo de Elementos Construtivos e Edificações, define o TRRF como sendo o tempo mínimo de resistência ao fogo de um elemento construtivo quando sujeito ao incêndio padrão. Assim, o TRRF não representa o tempo de desocupação nem o tempo de duração do incêndio, tampouco o tempo de resposta do Corpo de Bombeiros para o combate ao fogo. E sim, trata-se de um valor em função da carga térmica, do risco e das consequências associadas a uma possível falha estrutural. O TRRF é definido em função do uso e da altura da edificação, sendo a altura da edificação medida entre as cotas do piso térreo, onde estão localizadas as saídas de emergência para a rua, e do último pavimento habitável. Portanto, exclui-se desse cálculo a altura do último pavimento até o telhado. Para entender a resistência das estruturas de mass timber ao fogo, temos que entender o comportamento natural da madeira quando expostas a elevadas temperaturas. Com temperaturas a partir de 100 graus, a madeira inicia seu processo de decomposição química, iniciando pelo macropolímero lignina, seguida pela hemicelulose e com temperaturas a partir de 300 graus, a celulose inicia seu processo de degradação. Com a madeira exposta em altas temperaturas, inicia-se o processo de carbonização ou pirólise da madeira. A quebra de moléculas orgânicas espalha-se pela madeira, criando uma camada de carvão em sua superfície. Essa camada carbonizada é formada a partir de resíduos provenientes da queima superficial da madeira, e as propriedades dessa camada atuam como isolante térmico e protegem o interior da peça. Devido à camada de carvão formada na superfície dos elementos de madeira no início da queima, a peça demonstra uma resistência ao fogo inerente ao material, que faz com que os pilares, vigas e lajes de mass timber possam ficar expostas a ações térmicas e resistir a elevadas temperaturas por um grande período de tempo. Segundo a NBR 7190, Projeto de Estruturas em Madeira, para o estudo de madeira exposta ao fogo, as propriedades térmicas e as propriedades relacionadas à resistência e à rigidez são as que mais influenciam no seu desempenho. A maioria dessas propriedades está relacionada com fatores intrínsecos à madeira, tais como densidade, teor de umidade, orientação das fibras, entre outros pontos. As peças produzidas pela Urben serão fabricadas utilizando a espécie de pinos, uma espécie que apresenta uma taxa de queima constante de 0,65 mm por minuto, o que faz com que a madeira queime de uma forma previsível e calculável, e que essa perda de seção transversal seja considerada no cálculo estrutural de um edifício. Durante a queima, o núcleo da seção transversal se mantém frio, apenas uma pequena distância da zona carbonizada, conservando grande parte das propriedades físicas e mecânicas da madeira. Essas características colaboram favoravelmente para a capacidade de resistência, mesmo após terem sido expostas a elevadas temperaturas, o que significa que a camada de carvão produz um efeito protetor às camadas internas da peça, que ainda não foram afetadas pelo fogo. Para o cálculo de estruturas em mass timber em situação de incêndio, a NBR 7190, assim como o Eurocode, indica a utilização do método simplificado de dimensionamento das peças, também conhecido como método da seção transversal reduzida. Essa avaliação é baseada no conceito da diminuição da seção transversal devido à perda de propriedades mecânicas, ocasionada pela ação térmica.
A seção transversal residual deve ser determinada desprezando a espessura efetiva carbonizada. Assim, com o coeficiente de carbonização e o TRRF bem definido, temos a seção residual final da peça, que deve resistir totalmente aos esforços solicitantes em situação de incêndio em uma edificação. Um conceito muito difundido, porém equivocado, é dizer que a madeira é dimensionada com uma camada de sacrifício ou uma sobreespessura para o fogo. Devido sua baixa probabilidade e por acontecer num período muito curto em relação ao total da vida útil de uma edificação, em uma situação de incêndio, a NBR 8681, Ações de Segurança nas Estruturas, indica a utilização de uma combinação excepcional de ações, admitindo-se igual a 60% das solicitações normais de cálculos a 20 graus Celsius, além das alterações nos CAMODs e nos coeficientes de segurança. Deste modo, considerando os coeficientes de segurança e os ponderadores das ações adotados em situação de incêndio, as estruturas de mass timber não são superdimensionadas para resistir à ação do fogo. As calculadoras desenvolvidas pela Urben, disponíveis gratuitamente no nosso site, já contemplam o cálculo de elementos de mass timber em situação de incêndio. Além da resistência, para casos em que a madeira ficará exposta trabalhando como um elemento de revestimento, também deve-se analisar a reação ao fogo. A peça deve obedecer aos critérios do CEMAR, Controle de Materiais de Acabamentos e Revestimentos, definidos pela IT-10 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Para isso, se faz necessária a aplicação do retardante de chamas, que mudará a classificação do material de classe 4 para classe 2A. O retardante é uma substância química que pode ser pintada sobre a superfície ou impregnada no interior da madeira, com o intuito de retardar ou, se possível, eliminar a propagação de chamas no combate inicial ao incêndio. É importante lembrar que os retardantes fazem o combate inicial, mas não possuem a capacidade de aumentar o tempo de resistência ao fogo das peças estruturais de madeira. Além do comportamento da madeira em situação de incêndio, outros fatores importantes a todas as outras edificações também devem ser analisados nas estruturas de mass timber. A compartimentação, a presença de sprinklers, detector de fumaça, rotas de fuga, são assuntos relevantes que devem ser estudados e projetados de acordo com a necessidade da edificação. Em uma edificação de mass timber, não apenas a madeira deve ser capaz de resistir ao fogo, como também todos os outros elementos da estrutura, como as conexões entre os elementos e os adesivos estruturais entre as lamelas. As conexões devem ser protegidas, revestidas ou tratadas, uma vez que se demonstram como as principais fragilidades da estrutura ao fogo. Por normalmente serem metálicas, as conexões não apresentam uma resistência natural ao fogo, apresentando uma acentuada redução de resistência e rigidez, levando à plastificação da peça ou até à perda total da capacidade portante do elemento. Assim, é necessário e muito comum que as conexões metálicas sejam revestidas por peças de madeira ou que seja feita uma pintura intumescente nos pinos e chapas. Já para os adesivos, o CLT Urben utiliza adesivos PUR de segunda geração, que permanecem íntegros em situação de incêndio, evitando a delaminação quando a camada de carbonização atinge a linha de cola, gerando maior resistência e segurança. O mass timber situação de incêndio é um assunto que vem sendo estudado por todo mundo. Diversas pesquisas e ensaios já foram e continuam a ser realizados para verificar a sua resistência e a reação dos edifícios em situação de incêndio. Os ensaios demonstram que após a queima dos móveis e objetos do ambiente, o fogo na estrutura se extingue, acabando com o incêndio e protegendo o resto da estrutura. Em países onde a tecnologia já está inserida há mais tempo, as normas e códigos já prevêem uma abertura ampla à construção em mass timber. O IBC, International Building Code, norma de construção americana, por exemplo, já aprova de forma direta construções em madeira de até 25 metros de altura, com sua estrutura totalmente exposta, e edifícios de até 80 metros com sua estrutura interna revestida. No Brasil, com o apoio da UTEC, além de diversos pesquisadores e especialistas de segurança contra o incêndio e de construção em madeira, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo está em fase final de desenvolvimento de um expediente técnico para regulamentar as construções em mass timber. Esse expediente busca definir diretrizes de aprovação direta para algumas tipologias de edificações em madeira e vem para trazer mais peso e segurança a todos os envolvidos na aprovação de um projeto em mass timber. Desde o corpo técnico aprovador até os projetistas, as construtoras, incorporadoras e fundos de financiamento. Uma grande conquista para o setor que vai somar muito ao desenvolvimento da tecnologia e do conhecimento sobre o material.
Só através do estudo e do conhecimento dessa nova tecnologia podemos desmistificar e aprender sobre esse novo tipo de construção que vem para revolucionar o mercado da construção civil. E assim, chegamos ao fim de mais um capítulo da nossa série. Continuem ligados para os próximos episódios para que possamos cada vez mais entender o mass timber. Tchau, tchau!